CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Oi pessoal, muito bom dia! Sejam todos bem-vindos ao CBN Universidade deste sábado, 19 de março de 2022, dia de São José, que para o homem do campo, se chover hoje, é sinônimo de fartura, de muita água para irrigar as plantações e afastar a seca. No nosso programa vamos falar sobre as previsões de chuva para o período e um panorama sobre a qualidade da água do nosso estado. Luciano Nascimento participa com a gente no quadro Direito e Cidadania. Na coluna de hoje, precarização do trabalho. Programas de mestrado e doutorado pela UEPB recebem aumento no número de bolsas pela CAPES. Editora da Universidade Estadual da Paraíba está com um projeto de doação de 5.000 livros para a comunidade. NUTS da UEPB, em parceria com outras instituições, promovem congresso internacional. O professor Edson Tavares traz dicas pra gente no quadro Português Sem Segredos deste sábado. E ainda a riqueza do acervo da Biblioteca de Obras Raras Átila de Almeida. E Museu de História Natural da UEPB reabre espaço para visitação presencial seguindo todas as medidas de segurança sanitária. Fica com a gente que o CBN Universidade está apenas começando. Apresentação: Natasha Leone. E a gente já inicia com notícia boa para a pós-graduação da UEPB. É que os cursos de mestrado e doutorado da universidade tiveram um incremento na quantidade de bolsas da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES. E quem explica pra gente direitinho essa mudança e os impactos dela é o pró-reitor Francisco Jaime. Bem, de fato, a gente aguardava que houvesse um incremento no número de bolsas, porém fomos surpreendidos com o volume aqui na UEPB. Então a CAPES já havia sinalizado que as bolsas que foram retiradas nos anos anteriores era para fazer um equacionamento das bolsas entre os programas, entre as regiões. Existiam programas de um mesmo curso, com o mesmo conceito, que tinham cotas de bolsa diferentes, então eles estavam fazendo todo esse remanejamento. E pelos nossos cálculos na Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, a gente já tinha detectado que os programas tinham perdido muitas bolsas, mais do que deveria, e essas bolsas agora começaram a voltar. Mas surpreendeu, de fato, o volume de bolsas que voltaram para o UEPB. Pelos dados da CAPES, os programas da região Nordeste receberam em torno de 9, 10% de aumento de bolsas, e a gente aqui na UEPB recebeu 18%, que corresponde a 25 cotas de bolsa a mais de mestrado e doutorado. E essas cotas favoreceram, sobretudo, os programas que têm curso de doutorado, que receberam cotas a nível tanto de mestrado quanto doutorado, fazendo com que os programas ganhem de 5 a 6 bolsas. E esse incremento é importante porque são mais 5, 6 estudantes que vão poder se dedicar integralmente às suas pesquisas, fazendo com que os resultados alcançados sejam melhores, mais robustos, fazendo com que as soluções para os problemas das teses, das dissertações, sejam encontradas mais rapidamente e que possa dar um retorno para a sociedade dessas bolsas. Porém, apesar dessa ótima notícia, a gente tem que lutar muito ainda para que essas bolsas possam ser reajustadas, porque já faz cerca de 8 anos que essas bolsas não sofrem nenhum tipo de reajuste, de recomposição, fazendo com que as bolsas estejam num valor quase que insuficiente para a manutenção dos estudantes. Alguns estudos dizem que essas bolsas já têm uma defasagem de quase 66%, ou seja, é insuficiente para a manutenção. Então essa vai ser, acho que, a próxima grande desafio dos pró-reitores e das universidades para que a CAPES possa fazer essa recomposição. Obrigada, professor Francisco Jaime. E os programas que obtiveram os maiores ganhos no número de bolsas foram o de Literatura e Interculturalidade e o de Ecologia e Conservação. Agora a gente se liga na participação de Luciano Nascimento no quadro Direito e Cidadania. Vamos ouvir. Direito e Cidadania, com Luciano Nascimento.
Bom dia, ouvintes, e o tema de hoje é o tema da coluna Direito e Cidadania, é um dos mais relevantes para todos nós, porque trataremos a partir de então da expressão precarização do trabalho. Em novembro de 2021, o país comemorou os 4 anos da reforma trabalhista. Uma reforma trabalhista ocorrida em 2017, portanto, que sustentava uma melhoria das condições de trabalho na realidade brasileira e uma expansão desse mercado de trabalho com a multiplicação do emprego ou dos postos de trabalho. Aquela reforma trabalhista alterou mais de 100 itens da CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho. Flexibilizou direitos trabalhistas em abundância, como, por exemplo, a ideia do contrato intermitente, contrato de trabalho intermitente, a negociação direta entre patrão e empregado, sem mais a ideia de intermediação pelo sindicato, a ampliação da terceirização no mercado de trabalho, a regulamentação do teletrabalho, enfim, as transformações foram diversas. Em 2021, o Brasil fecha o ano com uma taxa de desemprego da ordem de 12,6%. Ou seja, 13,5 milhões de desempregados. E agora, no início de 2022, o IBGE informa que a taxa de desemprego é da ordem de 11,6% e, portanto, de 12,4 milhões de desempregados, o que significa 1.100.000 pessoas a menos no mundo do desemprego. Então, poderíamos imaginar, então estamos tendo uma melhoria no mercado de trabalho. Pura ilusão. Repita-se. Pura ilusão. Explicação. A explicação dar-se-á pela pesquisa do IBGE, PNAD, pela pesquisa de amostra, portanto, do levantamento da realidade do mundo do trabalho no Brasil. E o IBGE, portanto, a primeira frase construída é a de que assistimos uma precarização do trabalho no Brasil. E ela se dá em função de 2 realidades, diz a pesquisa IBGE-PNAD. O ainda alto índice de desemprego e os quase 2 anos de pandemia no Brasil. Precarização em que sentido? Quando falamos de precarização, estamos falando de formas vulneráveis, de formas precárias, de formas menos favorecidas no exercício do trabalho. Não nos esqueçamos que o trabalho é um direito fundamental social trazido pela Constituição de 1988 a partir do artigo 6º, como um direito fundamental social de todos. Porque é através do trabalho que sustentamos a nós e a nossa família, que financiamos as nossas vidas. Mas a pesquisa IBGE-PNAD informa e identifica que há uma piora da qualidade dos postos de trabalho, das vagas de trabalho oferecidas no mercado brasileiro. Um dado específico: até o início da segunda metade do ano de 2021, nós tínhamos no Brasil 28,476 mil pessoas, ou seja, 28.476.000 pessoas que ganhavam um salário mínimo no exercício do trabalho. Agora, no início de 2022, a pesquisa IBGE-PNAD identifica que esse número pulou de 28.476.000 para 33.635.000 pessoas que passam a ganhar unicamente um salário mínimo na realidade laboral brasileira. Esse é um dado específico. Outro, a recuperação do emprego ou a recuperação do trabalho com 1.100.000 pessoas a menos desempregadas, ela se dá, essa realidade, porque a recuperação do emprego coube aos trabalhadores autônomos e não trabalhadores exatamente com carteira assinada. A precarização do trabalho, segundo a pesquisa IBGE-PNAD, ela pode ser vista dentre tantos planos ou prismas por 3 fundamentais: diminuição e redução de direitos e benefícios trabalhistas, terceirização do trabalho e a realidade de um problema sistêmico.
essa última característica, problema sistêmico, entendamos, a precarização do trabalho se dá em todos os setores da economia e do mundo do trabalho. Nenhum escapa. Todos os setores estão vivendo no Brasil uma precarização do trabalho. Isto compromete inequivocamente a ideia de renda da população brasileira e do seu poder aquisitivo, que cada vez mais será menor com um cenário de precarização do trabalho. Obrigada, professor Luciano. E só mais uma informação rapidinha. É que as inscrições para o programa Capacita, que é uma parceria entre a Coordenadoria de Inovação Tecnológica da UEPB e o Centro de Inovação Tecnológica Telmo Araújo, para incentivo e aceleração de pesquisas científicas, foram prorrogadas e estão abertas até o dia 20 desse mês. Esse é um programa gratuito e feito exclusivamente com atividades remotas. Ele é voltado para pesquisadores da Paraíba que atuam nas áreas de energia, saúde, recursos hídricos e tecnologias da informação e comunicação. O link para inscrição, os pesquisadores interessados encontram no site da universidade, o uepb.edu.br. E é hora de intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre a iniciativa da editora da UEPB, que está com o edital aberto para projetos de incentivo à leitura que queiram receber doações de livros. E ainda tem dica de português sem segredos, neste sábado com Edson Tavares. Voltamos rapidinho. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. CBN Universidade de volta e já para falar sobre a iniciativa da editora da UEPB de incentivo à leitura. É um projeto de doação de livros onde devem ser entregues cerca de 5.000 exemplares de mais de 250 títulos diferentes. Que legal, não é mesmo? Quem conta pra gente como vai funcionar direitinho é a repórter Sara Cristine. Oi, Natasha. Essa é uma iniciativa da editora universitária da UEPB para democratizar o acesso e incentivar o hábito da leitura. O projeto Cultive um Livro e Colha Mudanças consiste na doação de livros para instituições com projetos sociais que promovam ações coletivas de leitura. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso com o professor Sidoval Moraes, que é o responsável pelo projeto e diretor da EduEPB. Professor, como surgiu a ideia desse projeto? Essa é a primeira vez que ele é executado? Nós estamos lançando a campanha Cultive um Livro e Colha Mudanças. E isso consiste no maior projeto de incentivo à leitura já produzido no Estado. E em que consiste o projeto? O projeto consiste em que as entidades, associações, coletivos de toda sorte, movimentos sociais, clubes de leitura, enfim, a sociedade civil organizada, ONGs, se organizem e façam uma solicitação formal à editora explicando qual é o seu projeto de leitura coletivo. Então, com base na explicação, nessa justificação do projeto de leitura, que só será aceito se for projeto de leitura coletivo que envolva a comunidade, nós vamos fazer análise de cada projeto e fazer a doação e convocar essa entidade, essa associação, esse movimento, essa ONG, esse grupo, esse clube, para fazer a entrega dos livros. Esperamos doar até o final do ano cerca de 5.000 livros para toda a comunidade paraibana a partir de projetos, né, de leitura. Quais são os títulos que serão encaminhados? Existe uma curadoria para cada envio dessas obras? São livros, em grande medida, das áreas de ciências humanas e sociais, livros da área de comunicação, livros da área de filosofia, livros do direito, livros que discutem questões ambientais, livros também técnicos na área de matemática, livros que discutem a literatura brasileira, regional. Temos uma parte também em cordel, uma parte de crônicas, uma parte de literatura também, que a editora começou a produzir mais recentemente, e livros em diferentes áreas que estarão disponíveis, e a escolha e a seleção deles, né, depois de aprovado o projeto, será feita em parceria da editora com a entidade interessada
no projeto. Professor, os autores também são colaboradores desse projeto? Para esse movimento, além de contar com o apoio integral e intenso da reitora da UEPB, a professora Célia Regina, e da vice-reitora professora Vânia, nós também contamos com a parceria dos autores que estarão juntos no processo de entrega, discutindo com essas comunidades com esses grupos, com esses coletivos, a melhor forma de ler, de discutir, de disseminar sua obra. Nós destinamos para isso um acervo de mais de 200 títulos impressos, e além dos títulos impressos, nós vamos disponibilizar arquivos digitais que permitam o acesso à leitura dessas obras em qualquer canto, em qualquer lugar. Quais são os principais objetivos desse projeto, professor? Nós pretendemos, com isso, atingir pelo menos 5 grandes objetivos. O primeiro é de popularizar, disseminar, divulgar, comunicar o livro acadêmico e mostrar que ele não tem a linguagem tão hermética, tão pesada, que não consiga ser entendido pelo cidadão comum. A segunda questão é que nós precisamos formar leitores. O Brasil é um país que lê pouco. O Nordeste é uma região que não tem, até pelas dificuldades de acesso, tem um baixo índice de leitura. Então, nós queremos fomentar a leitura, e uma leitura de forma diferente, uma leitura coletiva, em que se discute, se dialoga, se constrói novo sentido e, quem sabe, novos livros. O terceiro objetivo é que a leitura, ela estimula a produção, quem sabe, de novos títulos, de novas demandas que precisam ser discutidas, refletidas. A leitura traz retorno para a universidade. Outro objetivo que a gente tem é de fazer com que a universidade se aproxime o máximo, o pesquisador se aproxime e interaja, se sinta pertencido, se pertença à comunidade que, teoricamente, ele escreve para ajudar a mudar. O quinto objetivo nosso é de que, como a própria campanha diz, se nós cultivarmos o livro, se nós plantarmos essa semente, cuidarmos dela com leitura, com discussão, com reflexão, com produção coletiva de sentido, nós vamos colher, obviamente, mudança. Obrigada, professor Sidoval. E as instituições interessadas devem enviar um e-mail para eduepb@setor.epb.edu.br com uma pequena apresentação do trabalho que é desenvolvido e como os livros da editora vão contribuir para o fortalecimento da iniciativa nas comunidades. Sara Cristine para o CBN Universidade. Obrigada, Sara. E muito interessante essa iniciativa da editora da UEPB em democratizar o acesso à leitura científica. Agora a gente se liga nas dicas de português sem segredos com o professor Edson Tavares. Português sem segredos, com Edson Tavares. Nesses tempos tenebrosos, tanto políticos quanto econômicos, nós estamos ouvindo muito a expressão "o preço do botijão de gás está muito caro no revendedor". E está mesmo. Quem depende de combustíveis, e todos nós dependemos, sabe como a situação está caótica. Mas essa frase também é meio caótica. O preço do botijão de gás está muito caro no revendedor. Ela não está de acordo com a norma culta. Por quê? Vamos analisar. O preço não é caro nem barato. O preço é alto ou baixo. E é isso que faz o produto ser caro ou barato. Então, o que é caro é o botijão de gás e não o preço dele. O preço dele é alto. Por isso, o botijão é caro. Outra expressão que causa estranheza e às vezes desperta algum tipo de dúvida, quando você vai, por exemplo, por uma estrada ou em algum lugar e encontra uma placa dizendo "entrada proibido". E aí você fica pensando, que grande erro de português está aí, um erro absurdo de concordância nominal, a entrada só pode ser proibida. Pois bem, essa placa "entrada proibido" não está errada, não. Porque a palavra entrada
corresponde ao verbo entrar e é, portanto, uma palavra indeterminada. É como se dissesse entrar é proibido. Um outro exemplo: reprodução proibido. Estranho? Não, correto. Fica mais fácil de a gente aceitar, fica mais eufônico quando a gente troca a posição das palavras. Proibido reprodução. Percebeu? Mas, detalhe, se o substantivo vier determinado, se tiver, por exemplo, um artigo antes da palavra entrada, determinando esse substantivo entrada, aí a concordância se faz com o substantivo. A entrada é proibida. A reprodução é proibida. Mas, se não tiver nenhuma palavra que determine o substantivo, então o adjetivo fica mesmo no masculino. Para fechar, vamos falar sobre taxar com CH e taxar com X. São chamadas palavras homófonas que têm significados diferentes, embora a pronúncia seja a mesma, mas a escrita também é diferente. Taxar com X vem de taxa, pagamento, e taxar com CH significa colocar taxa, colocar defeito, acusar, geralmente num sentido pejorativo, como taxar alguém de mentiroso. Aí é taxar com CH. A complicação é que o verbo taxar com X também pode ser usado no sentido de acusar. E aí pode ser no sentido bom ou no sentido mal. Por exemplo, o motorista foi taxado de excelente. Ou o motorista foi taxado de péssimo. Pode ser com X. Sendo que com CH só pode ser no sentido pejorativo. O motorista foi taxado de péssimo. Taxado com CH. Eu volto no próximo sábado com Português Sem Segredos. Obrigada, professor Edson. Depois do intervalo, a gente fala sobre o Dia Internacional da Água com um balanço da situação hídrica do nosso estado. O CBN Universidade volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Voltamos com o CBN Universidade deste sábado. E para você que sintonizou agora, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Seguimos com muita informação por aqui. Nos dias 23, 24 e 25 de março, será realizado o 2º Congresso Internacional Digital em Biofabricação e Bioimpressão 3D. O evento é todo online e organizado pelo Núcleo de Tecnologias Estratégicas em Saúde, o NUTS da UEPB, em parceria com a Universidade de Araraquara e o Centro de Tecnologia da Informação Renato Arque. Na programação do Congresso está prevista a realização de palestras e minicursos sobre temas voltados à medicina regenerativa e à manufatura aditiva aplicada à saúde, com a participação de pesquisadores especialistas do Brasil e do exterior. O coordenador técnico do Laboratório 3D do NUTS, Rodolfo Castelo Branco, está inserido na programação promovendo um minicurso para os participantes. O evento traz como temas principais a biofabricação e a bioimpressão em 3 dimensões. Além das atividades científicas, o congresso ainda prevê uma mostra audiovisual com apresentações de vídeos sobre projetos e pesquisas científicas que vêm sendo desenvolvidas dentro da temática do 2º Congresso Internacional Digital em Biofabricação e Bioimpressão 3D. A gente fala agora sobre a data de hoje, 19 de março, que para os agricultores nordestinos é um dia cheio de misticismo e significado, porque é o dia de São José. Para os cristãos, a data é envolvida de simbolismo. A crença popular diz que se chover no dia de São José, o inverno será bom para a plantação. A água, tão importante para a agricultura, é um elemento essencial para a sobrevivência de nós, seres humanos, seja para irrigar a terra e ajudar no cultivo dos nossos alimentos, ou para gerar energia através das hidroelétricas, ou ainda para matar a sede do nosso corpo, que é composto em sua maioria por água. Mais de 70% da nossa estrutura é líquido.
Diante de tudo isso e pela importância da água nas nossas vidas, no próximo dia 22 de março é comemorado o Dia Internacional da Água. Você se preocupa com a qualidade da água que ingere? A professora Verusca Brasileiro, do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental, explica a importância do tratamento e do controle de qualidade do líquido, do saneamento básico e outras questões relacionadas ao tema. Ouça! No Dia Internacional da Água, é importante que a gente faça uma reflexão. Acho que esse dia é um dia que a gente tem que parar e refletir o que podemos fazer para que a gente possa manter nossas reservas hídricas, não só apenas em quantidade, mas também em qualidade, para nos atender e principalmente atender as futuras gerações. Hoje em dia a gente se preocupa muito com a quantidade. Será que vamos ter água suficiente? Será que esse inverno vai ser um inverno mais rigoroso e vai encher os mananciais? E é sempre essa preocupação em termos de quantidade, mas uma grande preocupação que vem há muito tempo por nós que estamos estudando a qualidade da água. É preciso que a população também tenha conhecimento, porque a quantidade de dejetos, de resíduos líquidos com alta toxicidade ou mesmo a falta de um tratamento adequado pode provocar danos irreparáveis para esses corpos hídricos, porque muitas vezes esses efluentes, essas águas residuais ou esse resíduo líquido acaba atingindo nossos corpos hídricos. Então a gente precisa também se preocupar com a qualidade da água, porque devido a diversas fontes de contaminação, nós estamos perdendo a qualidade da água e cada vez mais está sendo difícil tratar as águas. As estações de tratamento de água de todo o país, né, aqui no Brasil, é um tratamento que é chamado de convencional, ou em alguns também chama-se tratamento de ciclo completo, mas é um tratamento que tem suas limitações. Diversos poluentes nas águas não conseguem ser removidos mais por esse tratamento convencional. E aí, muitas vezes, as empresas de saneamento não têm condições de implementar ou não têm técnica suficiente para remover esses tipos de poluentes. Aqui, na verdade, em todo o país, né? Nós temos a causa principal de contaminação dos nossos corpos hídricos é a falta de saneamento, né? A falta de esgotamento sanitário adequado, né? Porque muitas vezes existe o lançamento in natura do esgoto doméstico em nossos corpos hídricos, ou seja, faz apenas a coleta e lança nos corpos hídricos. Muitos desses corpos hídricos são utilizados, na verdade, para abastecimento para consumo humano após um tratamento. Quando não são lançados in natura, eles passam por um tratamento que muitas vezes não remove alguns componentes que prejudicam muito a qualidade da água dos nossos mananciais. A exemplo, os tratamentos de esgoto doméstico, eles devem seguir até um tratamento onde consegue remover o nutriente como fósforo e nitrogênio, bem como também alguns outros compostos químicos, os fármacos, por exemplo, que estão presentes em grande quantidade no nosso esgoto doméstico. E isso compromete muito, principalmente esses nutrientes que eu falei, nitrogênio e fósforo. Aqui no nosso Nordeste é muito comum a gente encontrar corpos corpos de água que são utilizados para abastecimento, que estão eutrofizados, com elevada concentração de fósforo e de nutriente. Esses nutrientes favorecem a proliferação de cianobactérias, as quais produzem cianotoxinas, que têm uma capacidade de liberar na água, né? E essas cianotoxinas, elas não são removidas no tratamento convencional. É preciso um tratamento mais avançado, com técnicas que têm um custo maior para removê-las. E muitas vezes não tem sucesso na própria estação de tratamento de água, mesmo com um tratamento avançado. É preciso um acompanhamento muito árduo. E isso ocorre, gente, com muita frequência. Na nossa Paraíba, infelizmente, nós também temos esse tipo de problemas nas nossas águas. Nós temos aqui na Paraíba, principalmente nas cidades de Campina Grande e João Pessoa, um índice elevado de coleta de esgoto. E também é tratado, porém, a gente precisa tratar até o tratamento terciário. Não adianta ir até o tratamento secundário, porque no tratamento secundário, que é o tratamento biológico, muitas vezes não remove esses nutrientes
concentração adequada para lançamento nos corpos hídricos, nem também os patógenos. Hoje, existem diversos patógenos que provocam doenças de veiculações hídricas que são resistentes ao cloro. E isso não remove só com tratamento biológico, tem que ter um tratamento um pouco mais avançado, chegar até um tratamento terciário, que é coisa rara de acontecer na nossa Paraíba. Então, é preciso a gente também, nesse dia, refletir, procurar minimizar, procurar exigir dos nossos gestores, né, das nossas águas, que tenham um acompanhamento mais rigoroso, né, e que exija mais a questão do esgotamento sanitário. É preciso a gente preservar nossas águas, porque a gente tem um grande problema em termos quantitativos, né, uma vez que a demanda de água é cada vez maior, mas também nós temos um problema qualitativo muito elevado. Então, é preciso um controle melhor da qualidade dessas águas, um rigor maior no lançamento desses esgotos domésticos. A agricultura também, o uso de muitos pesticidas, o uso de fertilizantes sem critérios, acaba também prejudicando as nossas águas. Obrigada, professora Verusca Brasileiro. A gente muda de assunto para trazer a iniciativa do curso de odontologia da UEPB, que tem trabalhado o lúdico para garantir atendimento mais humanizado. É o projeto Doutores do Sorriso, desenvolvido aqui no campus de Campina Grande e também no de Araruna. A reportagem é da Ana Cláudia Santos. Ir periodicamente ao dentista deveria fazer parte da rotina de todos, mas na realidade não é bem assim que acontece. E alguns fatores influenciam para isso. Os altos custos do tratamento, o acesso ao atendimento em si e, claro, o medo do consultório odontológico. O pavor do tão temido motorzinho é uma realidade global, de acordo com uma pesquisa realizada pela Dentavox, com 18 mil pessoas em todo o mundo. Entre os entrevistados, 61% disseram que têm medo de ir ao dentista. E foi pensando em desmistificar essa imagem negativa dos profissionais odontológicos que o projeto Doutores do Sorriso usa do lúdico para realizar os atendimentos, como bem explica Matheus Amorim, estudante de odontologia pela UEPB no campus de Araruna. Como projeto, a gente tenta tratar da forma mais lúdica possível, exatamente por ter foco com o público infanto-juvenil e mostrar que é essencial, sim, manter o cuidado com a higiene oral. E também ir periodicamente ao dentista, porque ele, sim, vai ajudar a fazer a manutenção da saúde bucal. Então, a gente, com esses atos lúdicos que a gente tem no projeto, a gente vê nitidamente, assim, no olhar das crianças, que já muda a percepção que eles têm de ir ao dentista. E assim, às vezes, a gente, como experiência própria, a gente tem crianças que morriam de medo e hoje em dia elas pedem aos pais para ir ao dentista. O projeto faz parte da extensão do curso de odontologia e vai completar 20 anos de atuação, sempre com um olhar humanizado para garantir a promoção de saúde bucal às pessoas de uma maneira divertida. Atualmente, o Doutores do Sorriso conta com quase 30 alunos voluntários nos campos de Araruna e Campina Grande, sob a coordenação dos professores Francineide Guimarães e Pierre Andrade. Os atendimentos são para a população de Araruna e Campina Grande, como explica o professor Pierre Andrade. As atuações dos Doutores do Sorriso acontecem em diversos espaços sociais. Então a gente vai em escola, creches, feiras livres, né, eventos atrelados à universidade também, em parceria com outros projetos de extensão em Campina Grande, como o Laboratório Itinerante, que leva várias atividades de cuidado à saúde das pessoas, não só da odontologia. No Polo de Araruna também, junto ao programa NAC, que faz rastreamento de câncer bucal. Então lá a gente faz educação em saúde bucal, a gente faz aplicação tópica de flu, atividades de educação em promoção de saúde como um todo, e assim a gente leva essa informação a diversas comunidades e diversas populações. Durante a pandemia, com as medidas de isolamento impostas, os Doutores do Sorriso tiveram que transferir a atuação do projeto, que antes era presencial, para as redes sociais. Através do Instagram, o objetivo de compartilhar conhecimento com as pessoas, de atuar na promoção e prevenção de saúde foi mantido, além de alcançar outros públicos. A gente partiu para plataformas como o uso do Instagram para divulgar as atividades de educação em saúde. Quem quiser conhecer é o @Doutores do Sorriso CG,
ou @Doutores do Sorriso Araruna. Então, ali é o meio de comunicação que a gente criou. E além de vários materiais educativos, foi um período onde a equipe se preparou, se planejou bastante, principalmente para o retorno dos presenciais. A forma humanizada que o projeto realiza as ações muda totalmente a percepção das pessoas em relação ao profissional dentista, como relata Raquel Abreu, estudante de odontologia na UEPB de Campina Grande. Nos doutores nós aprendemos a ouvir as pessoas. Nós aprendemos que as pessoas também têm algo a nos ensinar, que elas também têm suas experiências, que elas também têm a sua sabedoria. A gente não está lá só para falar e ensinar, isso aqui deve ser feito assim, você tem que escovar o dente assim. A gente está para ouvir as pessoas, para compartilhar conhecimento. E isso traz mudanças significativas na nossa forma de ver os nossos pacientes, né? De ver as pessoas de uma forma geral. De entender que elas são pessoas, elas não são problemas, elas não são doenças e devem ser tratadas como um todo. Né? A gente costuma ouvir bastante dos professores de saúde pública que nós somos dentistas, que tratamos de gente, não só de dentes. E isso é algo muito vívido no Doutores do Sorriso. Cuidar da saúde bucal é essencial. A recomendação dos órgãos de saúde é de ir ao dentista pelo menos 2 vezes por ano e atenção redobrada no dia a dia. Uma boa escovação é essencial para a saúde dos dentes. A Universidade Estadual da Paraíba oferece graduação em odontologia nos campos de Campina Grande e Araruna. Nas 2 cidades também disponibiliza o atendimento ao público através das clínicas escolas. Aqui no Campus 1, as atividades presenciais foram retomadas e o atendimento na clínica de odontologia que fica em Bodocongó é realizado de segunda a sexta-feira nos turnos manhã e tarde. Ana Cláudia Santos para o CBN Universidade. Obrigada, Ana Cláudia. E vamos fazer mais uma pausa no nosso programa. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre a Biblioteca de Obras Raras Átila de Almeida e ainda a reabertura do Museu de História Natural da UEPB para visitação do público. O CBN Universidade volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. CBN Universidade de volta aí com informação para os servidores técnicos da UEPB que estão em processo de avaliação de desempenho agora no mês de março. O prazo para os avaliadores enviarem até o dia 31 desse mês. Todo o processo é feito pela internet através do site. A avaliação do desempenho dos servidores técnicos administrativos da UEPB é feito mensalmente e acompanhado pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação da UEPB. O contato disponibilizado pela Progep para dúvidas sobre o processo é o 3315-3488. A lista completa com todos os nomes dos servidores avaliados você encontra no site da UEPB. E você, ouvinte da CBN Campina Grande, já ouviu falar da Biblioteca de Obras Raras Átila de Almeida da UEPB? Ela é a detentora de um rico acervo que inclui jornais, livros, documentos históricos e muitos cordéis. Quem traz um passeio sobre o que podemos encontrar na biblioteca é a repórter Beatriz Roberto. Vamos ouvir. A Biblioteca de Obras Raras Átila Almeida está localizada no campus 1 da Universidade Estadual da Paraíba. Aqui em Campina Grande, ela foi criada no ano de 2004 e é considerada como uma das maiores coleções de cordéis do mundo. No início eram cerca de 10.000 exemplares da coleção Átila Almeida. Depois foi incorporado o acervo de Gilmar de Carvalho com 4.000 cordéis e depois vieram outras doações, como o acervo de Manuel Monteiro e Severino Bezerra de Carvalho. Atualmente, a biblioteca conta com um acervo de 18.200 obras dos mais diversos gêneros. Quem conta para a gente um pouco do universo que podemos encontrar na Átila de Almeida é a bibliotecária Marília Silveira. A biblioteca conta com um acervo bibliográfico, de periódicos, de cordéis, jornais avulsos e uma coleção do Jornal Diário da Borborema. O acervo bibliográfico ele é diversificado, possui obras raras e de referências, títulos literários, livros sobre arte, cultura popular, história, ciência, dentre outros temas. O acervo de periódicos possui raras edições de revistas paraibanas em temas como moda, política e sociedade, e também temos edições de importantes revistas científicas que estão fora de circulação. O acervo de cordéis
possui cerca de 18.200 obras, formadas pela coleção de Átila Almeida, Gilmar de Carvalho e alguns nomes da literatura popular, como os poetas Manuel Monteiro e Marcelo Soares. Esta é uma das maiores coleções de cordéis do mundo e possui títulos raros, datados a partir de 1907. Nosso acervo de jornais conta com 623 volumes, que datam de 1848 até 2003, em sua grande maioria composto por jornais publicados na Paraíba. O acervo de jornais do Diário da Borborema está sob o comodato da UEPB e está disponível na biblioteca a partir de sua primeira tiragem, datada de 1957, até seu último exemplar de 2012. Temos também o acervo Severino de Bezerra de Carvalho, composto por edições raras e especiais de áreas como literatura, artes, ecologia, religião, misticismo, dentre outros temas, e ainda obras inéditas de Severino Bezerra de Carvalho. A Universidade Estadual da Paraíba, através da Biblioteca de Obras Raras Átila de Almeida, é responsável pela guarda, conservação e manutenção das obras. A biblioteca possui em seus arquivos e livros vários momentos históricos e com grande importância para o Estado paraibano. São livros, cordéis, jornais e cartas, e tudo isso está ligado à coleção da biblioteca. Além do cuidado na preservação da memória cultural e social contidas nas páginas dos exemplares do acervo, o trabalho de organização dos exemplares ainda não está concluída, como explica a bibliotecária. A organização do acervo como um todo ainda não está concluída. No caso dos livros, ela começou em 2008 e só foi concluída em 2016 com a elaboração do catálogo. Os cordéis foram organizados entre 2008 e 2009, sendo reorganizados em 2010 com a elaboração do catálogo, e atualmente eles estão em processo de digitalização. Já o arquivo pessoal do professor Átila ainda está em processo de organização. A biblioteca do Átila Almeida é predominante composta por cordéis, jornais e livros, e não apenas de fragmentos de história paraibana. Na Átila de Almeida também conta com documentos importantes do Brasil do século XVI. O acervo possui diversas obras antigas e importantes. Jornais que apresentam notícias da abolição e da independência do país, por exemplo. A primeira obra publicada sobre a gramática da língua tupi, de 1595, escrito pelo padre José de Anchieta. Cordéis que datam de 1907, uma classificação dos escravos para serem libertados pelo Fundo de Emancipação de Campina Grande, datada de 1876, dentre outras obras de igual importância para a história e cultura brasileira. De acordo com a bibliotecária, a maior procura é pelo arquivo extinto diário da Borborema e pela vasta coleção de cordéis. O acervo da Biblioteca Átila de Almeida pode ser consultado através da internet no site da UEPB, uepb.edu.br, na aba da biblioteca. Lá é possível acessar todo o catálogo das obras raras e ainda visitar presencialmente. Para isso, é preciso fazer um agendamento. A bibliotecária Marília Silveira conta como é o processo para a visitação. Os usuários podem realizar o agendamento para consultar as obras através do site da biblioteca. Após encontrar no catálogo a obra que deseja consultar, o usuário preenche as informações necessárias para o agendamento, explicitando os materiais que deseja pesquisar e sugerindo uma data para a visita. A equipe da biblioteca, então, entra em contato pelo e-mail informado para confirmar a disponibilidade da data ou remarcar para uma data disponível. O telefone de contato da Biblioteca de Obras Raras da UEPB é 33 15 34 24. Beatriz Roberto para a CBN Universidade. Obrigada, Beatriz Roberto. E a dica agora é para você que gosta de história. É que o Museu de História Natural da UEPB está em novo local e com as portas abertas para visitação. O espaço conta com uma variedade de materiais arqueológicos e paleontológicos. Escuta aí o que o professor Juvandir Souza explicou sobre o museu. O nosso museu ele já tem 13 anos, foi criado, e é o único museu, em verdade, de História Natural do Estado da Paraíba. Anexo ao museu, nós temos o Laboratório de Arqueologia e Paleontologia, também é o único, da Paraíba, e o Grupo Paraíba de Espeleologia, que também é o grupo
o único grupo, né, de espeleologia do estado da Paraíba. Então, o laboratório e o Grupo Paraíba de Espeleologia são os braços, né, direita e esquerda, digamos assim, do nosso museu. Antes, né, o nosso museu ele funcionava na Avenida Getúlio Vargas, no centro de Campina Grande, e há mais ou menos 4 meses, né, nós conseguimos 2 salas e todo o subsolo do antigo Museu de Arte Assis Chateaubriand, onde hoje funciona a Secretaria de Cultura de Campina Grande. Então foi feito um convênio entre a Prefeitura Municipal de Campina Grande e a Universidade Estadual. A Prefeitura, portanto, nos cedeu, né, 2 salas e todo o subsolo. No subsolo funciona a sede do Grupo Paraíba de Espeleologia, o Laboratório de Arqueologia e Paleontologia e a reserva técnica do laboratório e do museu. Nas 2 salas, na parte superior da edificação, nós temos uma sala de exposição já pronta, onde nessa sala, né, nós temos uma diversidade muito grande de materiais arqueológicos, que aí envolve, né, materiais arqueológicos pré-históricos e materiais arqueológicos históricos. Por exemplo, né, em termos de materiais arqueológicos históricos, nós temos desde fragmentos de telhas, lajotas de pisos, cerâmica, né? Enfim, objetos que eram usados, né, nas construções desde o período colonial até basicamente os dias de hoje, e também utensílios domésticos que as pessoas usavam, né, nas residências do passado, como panelas de barro, né, enfim. E temos os materiais pré-históricos, né, na quantidade bastante razoável, né? Desde, né, a cadeia operatória, né, do processo de fabricação de uma ponta de projétil, uma ponta de lança, uma ponta de flecha, até uma coleção bastante significativa de machados líticos, de pilões, né, enfim. Na parte paleontológica, né, nós temos muitos materiais da megafauna pleistocênica, né, fósseis da megafauna pleistocênica, e temos réplicas, né, de dinossauros e de alguns animais do Pleistocênio, né, os megas animais do Pleistocênio, principalmente tigre de dente de sabre. O nosso museu ele está recebendo, né, visitantes apenas por agendamento. Então, no fold, né, que nós já lançamos nas redes sociais e nos meios de comunicações, nós temos os dias em que receberemos, né, visitantes, segunda, manhã e tarde, terça, manhã e tarde, sexta, manhã e tarde. E tem também, né, o número de telefone e o e-mail para contato, justamente para que a população, né, a comunidade, possa entrar em contato para agendar a sua visita. Obrigada, professor Juvandir. E para agendar uma visitação pelo Museu de História Natural da UEPB, é só entrar em contato através do telefone 99655-3950. E quem for visitar, lembra de usar corretamente a máscara, cobrindo toda a área do queixo até o nariz. Dê preferência a visitas individuais ou em grupos pequenos de 3 ou 4 pessoas. E é com essa sugestão cultural que a gente finaliza o CBN Universidade deste sábado. Nosso programa teve reportagens de Ana Cláudia Santos, Beatriz Roberto e Sara Cristine. A apresentação foi minha, Natasha Leone, com edição e finalização de Isis Coelho e Apolo Ricarte, direção de Hipólito Lucena. CBN Universidade é uma produção da Coordenadoria de Comunicação da UEPB através da parceria entre a Universidade e a Rádio CBN Campina Grande. Se você perdeu algum trecho do nosso programa ou alguma edição anterior, é só acessar a TV UEPB no YouTube que todos os programas estão disponíveis. O deste sábado, a partir do meio-dia, você já consegue ouvir na plataforma. A gente volta semana que vem, a partir das 9 horas da manhã, aqui na CBN Campina Grande. Até sábado. CBN Universidade, na CBN Campina Grande.